Opa, tudo bem? Eu espero que sim! Hoje eu vim falar com vocês sobre uma obra deveras peculiar. Quando eu comecei a ler, eu não pensei nem por um segundo que eu acabaria fazendo um vídeo sobre ela. E é um negócio tão desconhecido que, fazendo pesquisa no YouTube, eu não achei nenhum vídeo falando sobre a história, nem em português e nem em inglês. Eu mesmo só me deparei com ela por recomendação de uma amiga, e eu tô falando de Kyuketsu-chan Kouhai-chan, também conhecido como Vampire and Junior, algo como A Vampirinha e a Calourinha. Uma história de romance entre duas garotas com a temática de vampiros, com comédia, toneladas de drama e que definitivamente não é recomendada para menores de 18 anos. A história possui 22 capítulos, mais um capítulo extra que serve como epílogo e vários curtinhas de 2 a 4 páginas que também são extras. Ela foi serializada pela revista Dengeki G's Comic entre 2017 e 2019. Então vamos lá, como que eu topei com essa história, do que ela se trata e por que eu decidi fazer um vídeo sobre ela? Como eu mencionei, essa história me foi recomendada por uma amiga, e ela falou mais ou menos assim: os primeiros capítulos são difíceis, mas no final vai destruir seu coração e vai valer a pena. E cara, essa afirmação estava 200% correta. Nossa história começa com a introdução da protagonista, Sara Ayafuji, que está sendo transferida para uma nova escola no segundo ano do ensino médio. A Sara é do tipo de garota atrapalhada, extremamente tímida e que tem dificuldade para fazer amigos. Todavia, ela mantém o bom humor e a forma caricata com que ela é representada já dá um bom começo de comédia para a história. Acompanhamos os primeiros dias da Sara na sua nova escola e as suas tentativas falhas de puxar assunto e fazer amigos, bem no estilo Bocchi The Rock. Até que um belo dia, durante o horário de almoço, ela decide procurar um lugar para comer sozinha e acaba entrando em um prédio secundário da escola, o qual ela futuramente descobriria que pertence ao conselho estudantil. Curiosa, ela começa a explorar o lugar, achando que se tratava de um refeitório chique, e eis que ela começa a ouvir alguns barulhos estranhos. Ela espia pela porta e acaba flagrando uma cena inusitada. A sua professora, Shion, está em um quarto com uma das alunas mais populares, a Aoi. E quando eu digo está, eu quero dizer que as duas estão dando uns amassos muito calientes. Acontece que a cena não é bem o que parecia, é muito pior. As duas não estavam se beijando, na verdade a professora estava mordendo o pescoço da aluna, drenando seu sangue. Na real, a professora Shion é uma vampira. Outra aluna entra no quarto, dessa vez uma garota linda, de pele pálida e cabelos loiros, e elas começam a conversar sobre noivas, vampiros, drenagem de sangue e como, mesmo esse sendo um prédio especial, ainda era muita irresponsabilidade da professora fazer isso em pleno dia. A professora começa a caçoar dessa garota loira, dizendo coisas como: só porque você é muito medrosa para tomar sangue de alguém, não precisa ficar cortando meu barato, e provocações que seguem essa linha. Subitamente, a garota loira nota a presença da Sara e decide abordá-la, para evitar que a Sara espalhasse rumores sobre a professora Shion fazendo coisas estranhas com as alunas. Todavia, a Shion intervém e diz para deixar a Sara ir, afinal ela não ia contar para ninguém, simplesmente porque ela não tem nenhum amigo para contar. E esse foi o dano emocional mais gratuito que eu já vi na vida. No dia seguinte, a Sara é chamada para a sala do conselho estudantil e, para o seu mais absoluto desespero, descobre que a presidente é ninguém mais, ninguém menos que a garota loira da tarde anterior, Kazari Iris, que não só é aquele exemplo de garota modelo extremamente linda, boa nos esportes e que ostenta as melhores notas, como também é uma vampira. Com medo de ser assassinada ali mesmo por saber demais, a Sara tenta fugir, mas a Iris, é claro, não deixa, e tenta passar um susto nela para garantir que ela não conte nada sobre o que viu na tarde anterior. A Sara promete que não vai contar, então a Iris diz que ela tá liberada, e a Sara responde dizendo que achava que vampiros eram assustadores, mas que na verdade a Iris é uma pessoa bem gentil e admirável. Nessa hora, a Iris começa a lembrar sobre toda aquela implicância da Shion, falando que ela era uma vampira muito mole, que não tem coragem de beber sangue, e percebe que aquela é uma oportunidade muito boa. Ninguém iria ouvir a Sara gritando do prédio do conselho estudantil. A porta tá trancada, e a Sara até que é uma garota bonita. E vocês já entenderam onde isso vai dar, né? A Iris reconsidera e decide que, como punição pela Sara ter espiado os assuntos do conselho, vai beber o seu sangue. Rapazes, nobres donzelas, meus queridos amigos, a questão é que nesse mangá, os vampiros não são muito de tomar sangue do pescoço, sabe? A Iris prefere lugares mais carnudos, se é que vocês me entendem.
Então, pelos próximos 4 capítulos, veremos diversas cenas onde a Iris provoca, apalpa, lambe e morde as coxas, bumbum, peito e virilha da Sarah para drenar o seu sangue nas posições mais indecentes possíveis. Eu não vou passar pano, esse treco é quase um hentai, bate muito na trave. Eu não posso nem colocar nenhuma cena disso aqui no YouTube. Aliás, a desculpa da Iris para fazer a Sarah continuar cedendo seu sangue é que após uma vampira morder uma humana, a humana se torna a sua noiva. E se a vampira não continuar drenando o sangue da noiva todos os dias, pelo menos uma vez por dia, ambas sentirão fortíssimos sintomas de abstinência, que podem até matar. A mordida tem efeito afrodisíaco, por isso há gemessão e sensações picantes. E a saliva é anestésica, por isso não dói. Sim, o ápice do plot conveniente e maluco das histórias de ecchi. Bem que a minha amiga falou que o começo da história era difícil. Mas eu não vou mentir, esse treco vai ficar tão dark e triste daqui a pouco que você vai até desejar que o ecchi e os clichês de comédia romântica voltem. Enfim, no meio das sessões de vampirismo, a Sarah e a Iris começam a desenvolver uma amizade. As duas se aproximam, começam a trocar mensagens e até saem juntas para o parque de diversões. A relação delas deixa de ser apenas carnal e passa a ser algo mais emocional. As coisas começam a mudar de rumo no capítulo 5. A Sarah é chamada novamente na sala do conselho e dá de cara com uma mulher que se diz pertencer a uma organização chamada Psyche, responsável por manter, cuidar e proteger os vampiros, já que esses são indivíduos excepcionais e muito lucrativos. A moça oferece uma recompensa de 100 milhões de ienes para a Sarah por ter se tornado a noiva da Iris e deixar o seu sangue ser drenado por ela todos os dias. Mas a Sarah prontamente recusa, dizendo que não quer ser paga para conviver com a Iris. Ela faz isso por livre e espontânea vontade, pelo simples fato de que está se divertindo muito com ela, se sentindo feliz pela primeira vez e está descobrindo novos sentimentos pela Iris a cada dia. A moça percebe que a Sarah não sabe nada sobre vampiros e noivas, percebe que a professora Xion não explicou nada pra ela, então decide dar a Sarah e a nós, leitores, mais detalhes sobre como essa dinâmica funciona. Os tais vampiros não são bem vampiros, eles são Papilio Daimon, ou demônio borboleta. É uma metáfora entre borboletas que drenam o néctar das flores e os Papilio Daimon, que drenam o sangue das suas noivas. Ela também explica que a Iris é imortal, que quando chegar a hora ela vai se transformar em um casulo e renascer. No capítulo 6, a coisa fica tensa de verdade. Ele começa todo fofinho, com a Iris e a Sarah flertando, a Iris provocando com a sua marra e a Sarah admitindo que está mesmo interessada. Vale destacar que daqui pra frente, as cenas picantes vão diminuir abruptamente, vão ficar cada vez mais escassas até sumirem por completo da história. A Iris drena o sangue da Sarah de um jeito muito mais romântico e refinado. Ela não ataca, ela pede permissão e simplesmente morde a ponta dos dedos da Sarah. Eu devo admitir que o autor é muito bom em demonstrar afeição e intimidade através do toque. Tem vários quadros da Iris mexendo no cabelo da Sarah com delicadeza, acariciando a sua mão e os seus dedos, e dá pra ver que a relação das duas amadureceu demais pelo jeito que a Iris e a Sarah aproveitam cada toque. Todavia, o belo momento é interrompido pela Aoi, a garota que teve o seu sangue drenado pela professora anteriormente, a noiva da professora, que, cheia de fúria, diz que a Sarah e a Iris estão sendo enganadas e joga sobre elas a maior bomba de revelação de toda a obra. Abre aspas. Depois da primeira mordida, as noivas só têm, na melhor das hipóteses, 1 ano de vida. Eu escolhi ser uma noiva sabendo disso, mas a Sarah não sabe, não é justo com ela. Tanto eu quanto a Sarah não estaremos aqui na primavera do ano que vem. Fecha aspas. Meus amigos, é uma daquelas histórias. Mais uma vez eu caí na armadilha do romance extremamente doce, porém trágico, onde uma das partes tem uma sentença de morte iminente sobre a sua cabeça. E agora podemos finalmente falar sobre o que me motivou a fazer um vídeo sobre Kyuketsu-chan Kouhai-chan. Uma história desse tipo, um romance trágico envolvendo alguém em um estado terminal, já tem uma carga emocional gigante por si só. Geralmente são doces, porém dolorosas. Há um misto de momentos de intimidade e lembranças felizes sendo construídas com o desespero e o medo da morte. Essa história tem tudo isso, só que ela vai além. Ela fornece uma perspectiva muito única, que eu nunca tinha cogitado sobre esse assunto, que vem na forma dos sentimentos da Iris. Uma coisa é saber que a pessoa que você ama não tem muito tempo sobrando. Outra completamente diferente é saber que a culpa é sua.
A Iris, de primeira, se recusa a acreditar no que acabou de ouvir, e a Xion explica que é verdade, que não contou isso pra ela porque a partir de certa idade, os Papiliodaimons precisam de sangue para sobreviver, e se não aprenderem como beber ainda na adolescência, acabam morrendo de fome. Ela diz que enganou a Iris porque sabia que ela não teria coragem de tirar uma vida e explica que a mordida dos Papiliodaimons é de fato tóxica. Faz com que a noiva comece a produzir mais sangue do que o normal até que esse fenômeno a consuma por inteiro. A reação da Iris é estapear Xion o mais forte que pode e em seguida pedir desculpas para Sarah. A Iris cai em uma espiral de culpa, frustração e depressão. Ela começa a sentir nojo de si mesma, se lembra de como todas as pessoas ao seu redor começaram a tratá-la como um monstro desde o dia em que ela descobriu a sua imortalidade. Se amaldiçoa por pertencer a uma espécie que só pode sobreviver roubando coisas dos outros, e conclui dizendo que preferia ter morrido de fome se soubesse que acabaria matando a pessoa que ela ama. Todavia, para surpresa de todos os envolvidos, a Sarah no primeiro momento não tá nem um pouco preocupada com a sua expectativa de vida. Ela diz que sempre se sentiu transparente e deslocada, e que foi a Iris que deu um propósito e completou seus dias. Diz que quando a sua avó sofreu de uma condição parecida, sua expectativa era de apenas um mês, então estava feliz por ainda ter 11 meses com a Iris. Ela pede que a Iris não se desculpe, não se culpe e continue com ela pelo tempo que lhe resta. Acima de tudo, pede para que a Iris continue sorrindo. Desse ponto em diante, as coisas se acalmam por um tempo. O foco da história retorna para o desenvolvimento da relação entre as duas garotas, e temos vários capítulos sobre situações das duas na escola, encontros, noites acordadas conversando no telefone e, por fim, uma viagem para a praia que culmina no primeiro beijo e uma declaração oficial e pedido de namoro. As duas começam até mesmo a morarem juntas. Porém, se tem uma coisa que o autor não te dá nessa obra, é um minuto de sossego. Apenas um plot extremamente trágico e dramático não é suficiente. Bora pra mais um. Limpando o armazém da sua nova casa, a Sarah acaba encontrando uma foto muito antiga da Iris e uma garota extremamente parecida com a Sarah, chamada Mizuki, juntamente de uma carta de amor. A Sarah decide questionar a Iris quanto à foto e a Iris admite que ela e a Mizuki foram amantes em sua vida anterior. Lembrem-se, os vampiros dessa história estão sempre renascendo, e a Sarah, por sua vez, começa a se sentir deveras enciumada e desconfortável. Ela começa a se questionar se só foi escolhida pela Iris por se parecer com a Mizuki, se ela era apenas uma substituta para sua amante anterior. E a Iris revela que não, que na verdade a Mizuki nem sequer era uma humana, ela também era uma Papiliodaimon. Ela diz que a Mizuki foi o seu primeiro amor, mas amor entre vampiros é algo proibido. As duas decidiram ignorar esse tabu e começaram um relacionamento. Decidiram que, inclusive, usariam o sangue uma da outra para sobreviver, pois não faria sentido manter uma relação com uma noiva humana que nunca seria real, já que elas não se amariam. Esse foi o grande erro das duas. Quando a Mizuki tentou drenar o sangue da Iris, as duas tiveram a infeliz surpresa de que o sangue de um vampiro é extremamente tóxico para outro vampiro, e a Mizuki acabou morrendo poucos minutos depois. A Iris se culpa por esse acidente e acaba pedindo desculpas para a Sarah após contar toda essa história, o que faz com que a Sarah responda com, abre aspas, "Por que está pedindo desculpas para mim? Eu não sou a Mizuki", fecha aspas, só aumentando o sentimento da Sarah de que ela era, de fato, uma substituta. Sendo honesto, todo esse plot da Mizuki, apesar de interessante, é bem desnecessário. Ele só serve para justificar alguns detalhes no final da história e também para fortalecer a relação da Iris e da Sarah. Depois desse desentendimento, as duas se reconciliam e a Iris deixa bem claro que ama a Sarah pelo que ela é e não pela sua aparência. Com isso, já estamos no capítulo 16 e a obra começa a se preparar para entrar na sua reta final. O tempo de vida da Sarah já foi bastante reduzido e ela decide começar a escrever uma lista de coisas que gostaria de fazer antes de morrer. O principal item da lista é fazer da Iris a garota mais feliz do mundo. Ela quer dar a Iris uma vida inteira de memórias felizes em apenas um ano, para que ela não se sinta solitária depois que o tempo da Sarah chegar ao fim. Quer garantir que a Iris jamais se culpe, pois a Sarah admite que a melhor coisa que aconteceu em toda a sua vida foi conhecer, se aproximar e se apaixonar pela Iris. Os capítulos seguintes são extremamente fofos, cheios de momentos românticos, sorrisos, abraços e também servem para concluir as histórias das personagens secundárias.
Destaque para o capítulo do cachorro, o mais hilário de toda a obra. Fizeram um capítulo inteiro sobre a Sarah tentando conquistar o cachorro da Iris, que vive atrapalhando os momentos íntimos das duas por morrer de ciúmes da dona. Eu me acabei de rir nesse daí. E é claro que eu não vou spoiler tudo que acontece no final, mas eu recomendo que você pegue sim alguns lencinhos. A Iris pede a Sarah em casamento, e as duas desfrutam seus momentos finais juntas como esposas. A conclusão da história é bem trágica. O último pedido da Sarah para a Iris é que ela continue sendo feliz, continue conquistando seus sonhos e que algum dia, quando ela se sentir pronta, consiga uma nova parceira. Afinal, a Iris é uma pessoa maravilhosa demais para acabar como uma solitária e merece ser amada por toda a vida, não apenas por um ano. Por mais triste que seja esse final, tem um plot twist que dá uma melhorada, por assim dizer. O último capítulo e o epílogo servem para isso. Eu sinceramente achei meio desnecessário, mas eu entendo o que o autor quis fazer. Dito isso, que o Ketsu-chan Kouhai-chan é uma obra boa e que vale a pena? Mais ou menos. Tá longe de ser perfeita. Tem muita forçação de barra quanto às explicações sobre os vampiros, tem muita coisa extremamente conveniente e difícil de engolir para que o roteiro da história funcione, fora as cenas dos primeiros capítulos que podem ser bem desconfortáveis. Por outro lado, a comédia é excelente do começo ao fim, a arte é linda e a retratação do amor entre a Iris e a Sarah derrete qualquer coração. Um amor lindo e doce é a marca registrada do gênero Yuri, e essa história faz por onde nesse quesito. A parte mais interessante é a perspectiva da Iris, a culpa que ela carrega e o foco da história ser mais na pessoa que fica do que na pessoa que tem que partir. É uma abordagem bem única que por si só me fez considerar que essa seja uma obra que vale a pena. E era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por me ouvir até aqui e com sorte a gente se vê por aí.